Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline, mais uma vez. Hoje nós vamos para qual nossa disciplina vai ser Geografia, nossa sexta aula de Geografia, tá bom? Do volume 2. Vamos falar lá no capítulo 3, o vai e vem no lugar onde você vive. Vamos saber do que se trata isso aí? Vamos lá, a correção das nossas páginas, que foi para casa. 158, 173, 253 e 254 do nosso livro de Geografia, Farias Brito, volume 2. Temos o nosso conteúdo, capítulo 3, o vai e vem no lugar onde você vive, que está lá na página 160. E nossa atividade, que claro, sempre tem, né? Responder as páginas 160, 161 e 174 do livro de Geografia, volume 2, Farias Brito. Bora lá para nossas correções. Por que lá na página 159, localize aí. Por que muitas crianças trabalham, gente? Nós vimos na nossa aula passada que nós falamos sobre essa questão do trabalho infantil, a tia trouxe música. Eu fiquei assim bastante comovida, porque eu sempre digo para vocês que lugar de criança é na escola. E quando a gente fala do trabalho infantil, não é aquele trabalhozinho que a mamãe pede para você ajeitar uma cama, ajeitar sua bagunça. Isso não é trabalho infantil. Trabalho infantil é isso aqui, gente, ó. Que você deixa de estudar. Principalmente isso, para poder trabalhar. Mas essas crianças estão trabalhando. Por que muitas crianças trabalham, gente? Olha só, para ajudar no sustento da família. Então, geralmente, quando nós vemos essas crianças, pode ir atrás. De duas uma. Ou elas estão sendo bastante exploradas por pessoas, pelos adultos, né? Ou realmente também esses adultos são bem carentes. Mas isso justifica? Não, gente. Criança tem que estar na escola. Quem precisa trabalhar desse jeito aí para dar o sustento da família não é a criança, não. É o adulto. É ele sim. Aqui é só a resposta mesmo do porquê que tem muitas crianças trabalhando. Para ajudar no sustento da família. Não morrer de fome, né, gente? Observe a foto e responda as questões. Olha só. O que ele diz lá? Que trabalho as crianças estão realizando? Um trabalho infantil. Lá no lixão, olha, gente, que coisa, uma imagem horrível, triste. Só o lixo em si já é feio. Imagine com crianças lá, gente. Triste, né? E como são as condições desse trabalho aí dessas crianças? Precárias. Tio, que é uma situação precária, uma situação ruim, péssima. Porque além do trabalho em si, ó, eles estão tendo contato com vários lixos, gente. E aí eles vão mexer nesses lixos sem proteção. Ah, tia, então quer dizer que com proteção pode? Não, gente. Mas ainda se torna pior, né? Com certeza estão descalços, sem proteção nenhuma, vão mexer no lixo dos outros. Ninguém sabe o que foi jogado aí, enfim. Então essas condições aí são precárias, são tristes. Muito triste. Até o tom da tia até muda, porque eu acho essa imagem assim horrível, porém necessária de se falar, né? No lugar onde você vive, há crianças que trabalham? E aí, gente, vocês já viram crianças trabalhando? Ali foi o exemplo do lixão, mas a gente não... Ali é porque a gente retratou o pior dos piores no lixão. Mas a criança não trabalha não é só no lixão não, tá, gente? Tem crianças trabalhando no sinal, pedindo dinheiro, ou até mesmo vendendo alguma coisa, enfim. E aí, vocês já viram? Tem perto da casa de vocês? Ali tudo é resposta pessoal, por isso que a tia já passou, tá bom? Terceira, lê o texto, isso lá na página 173. Lê o texto e responda no caderno. A rua de Marcelo. Aqui ele vai dizer todo profissional que passa aí pela rua dele. Olha só. Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Olha vários profissionais que passaram aí pela rua do Marcelo. Ele quer que você marque um X, né? Nos profissionais que passam na rua do Marcelo. Qual foi? Fruteiro? Sim. Ele falou que passa médica? Não. Carteiro? Sim, também. De acordo com o texto, o que cada um desses profissionais faz? O lixeiro faz o quê? Leva o lixo. O carteiro traz as cartas. E o fruteiro vende frutas. Esses profissionais passam na sua rua?
também pessoal. Na minha, passa. Cartas nem tanto, mas correspondência sim, né? Os correios, que é o carteiro, no caso, né? Não traz carta, porque hoje em dia tudo é modernidade. Mas traz encomendas, tipo, contas, principalmente contas. É o que mais eles trazem pra nós. E fruteiros, de vez em quando passa. Eu tô falando da minha rua, tá, gente? Na minha rua, de vez em quando passa pessoas vendendo frutas num carrinho, enfim. Que outros profissionais trabalham no lugar onde você vive? Qual a importância do trabalho deles? Aqui, gente, nós vemos professores, existem médicos. Eu falo aqui, tá, gente, do meu bairro. E aí cada um que mora num bairro é diferente vê quais são os profissionais. Isso aqui também é uma resposta pessoal. Mas aqui tem médicos, aqui tem professores, diretores, tem garçons. Tudo isso são profissionais. Atendentes, né, vendedores, enfim, diversos. Aí você escreveria no caderno, tá bom? Que aqui não tem espaço. Que diz aqui, ó, para pensar, mas você pode escrever, tá bom? Próximo, página 253. Os trabalhadores exercem diversas profissões em lugares diferentes. Observe aqui, ó, lê os anúncios de jornal. O que que diz o anúncio? Mão na massa. Precisa-se de pedreiro, aí ele dá o telefone. Outro, precisa-se de doméstica e babá. Próximo, precisa-se de mecânico de automóveis. Aqui, contrata o professor de natação. E ali, contrata-se motorista categoria D. Aí mandar o currículo. Olha o que ele quer saber aqui, ó. Circule as profissões, não os profissionais, as profissões em cada um dos anúncios. Bora para esse primeiro anúncio. Qual é a profissão aí dele? Olha aí, ó. Pedreiro. Aqui, tem duas, né? Doméstica e babá. Muito bem. Ali, mecânico de automóveis. Aqui, professor de natação. E ali, motorista. Muito bem. Em que locais de trabalho os profissionais do anúncio 2 exercem sua profissão? Qual é o local? Lá no caso, se eu não me engano, são a babá, né? E a doméstica. Onde é que elas exercem? Nas casas ou apartamentos, que são considerados o quê? As residências. E o que fazem os profissionais do anúncio 4 e 5? O que eles fazem? Do 4 ele dá aula, professor lá de natação, né? E o 5 ele faz o quê? Dirige carros, ônibus e ou caminhões, porque ele tá lá falando que é o motorista. Próximo, quais instrumentos de trabalho utilizam os profissionais do anúncio 1 e 3? Quais, gente? Vamos lá, o anúncio 1, colher de pedreiro, pá, carrinho de mão, entre outros. E no anúncio 3, caixa de ferramentas, chave de fenda e etc. Quando ele bota esse etc, gente, é indicando o quê? Que pode ter outros instrumentos, tá bom? Esses aqui são os principais. Próximo. Os profissionais que aparecem nos anúncios, eles são prestadores de serviços. Vamos lembrar o que é prestadores de serviços? Prestando serviço para alguém. Ele não está ali vendendo um objeto, algo. Ele está prestando o serviço dele. Assim como a tia presta serviço para a escola, dando o quê? Aula para vocês, meus amores. Que a tia ama. E aí o que ele diz aí, ó? Escreva os nomes dos profissionais que trabalham nos locais a seguir. Fábricas. Quem trabalha nas fábricas? Os operários. Quem trabalha nas lojas? Vendedor. Ou pode ser o caixa, né? Para receber, ó, o dinheiro. E lá no campo, gente, o agricultor, o pecuarista e o pescador. Todos são profissionais que são prestadores de serviço. Escolha outro profissional que você admira e preencha a ficha sobre ele. Eu, particularmente, sou muito suspeita para falar porque eu amo a minha profissão. Amo. Eu acho que eu não poderia ter sido outra coisa que não fosse professora, porque eu gosto demais. Se eu posso escolher sua profissão, pode. Aqui não, aqui é uma profissão que você gosta, tá? Que você admira.
não significa dizer que é uma profissão que você queira seguir, tá bom, gente? Pode ser uma profissão que você admira. Eu falo do professor porque eu admiro, não só porque eu sou, mas eu admiro muito essa profissão. Mas aqui, ó, é a sua resposta, tá bom? E aí nós vamos falar sobre o quê? O vai e vem no lugar onde você vive. O que seria esse vai e vem? O meio de transporte. Como? Nós vamos falar de meios de transporte, a forma que eu posso me locomover. Que vai depender de quê, gente? Olha só aí, ó. Aqui são alguns, tá bom? Então, o que ele vai dizer aqui? Sobre o meio de transporte. Ele diz que as pessoas, elas se deslocam todos os dias. Quando a distância é curta, o que pode acontecer? As pessoas geralmente vão a pé, né? Não usam o meio de transporte, usam os pezinhos, né? Nos trajetos mais longos, elas vão fazer o quê? Elas podem utilizar meios de transporte, que aí seria mais rápido essa locomoção, esse transporte de um lugar para o outro. Se o lugar é pertinho, dá para ir a pé. Dá para ir a pé, vai. Se não, se é mais longe, usa um meio de transporte, que não necessariamente precisa ser carro, moto. Pode ser uma bicicleta, que é até mais fácil de todo mundo ter uma, não é isso? E é o que a gente vai conhecer. Preste atenção. E você? Como faz para se deslocar de um lugar para o outro? E aí? Você vai a pé, se é perto, porque tem pessoas, gente, eu falo assim, aqui falou quando é mais curto o local, você mais perto no caso, você vai a pé, mas tem pessoas que mesmo pertinho não vai a pé. Tem pessoas que tem carro e moto, tem muita gente que vai se identificar, tem muitos que vão dizer assim, ah, meu papai e minha mamãe é assim. Tenho quase certeza disso. Tem muitas pessoas que mesmo local, às vezes é na outra rua da sua casa, tem um carro e uma moto, não quer ir, ó, a pé, vai no meio de transporte. Hoje nós vamos falar basicamente dos meios de transporte em si. Nas próximas aulas nós vamos ver o quanto que eles são, vamos dizer assim, são úteis? Sim, mas eles também podem ser prejudiciais se também forem usados em excesso, porque muitas vezes não há essa necessidade dessa utilização. Como eu acabei de falar, tem pessoas que em locais até perto vai usando um meio de transporte. Vai às vezes de carro, vai de moto, mas não vai a pé. E aí nós vamos ver nas aulas futuras o que isso aí também pode ser prejudicial. Hoje nós vamos falar basicamente do meio de transporte em si. E aí, vocês fazem para se deslocar? Como vocês fazem de um lugar para o outro? Quando é perto, vocês vão a pé? Ou não, mesmo sendo perto, não? Aí é uma resposta de vocês. Outra, qual meio de transporte você usa? Eu, por exemplo, venho a pé para a escola. Minha casa é perto? É, mas eu caminho um pouquinho. Mas vai fazer bem para a minha saúde? Com certeza. Claro, gente, que se o lugar é bem mais longe, você, por exemplo, tia, mas posso ir a pé, só que vai demorar 30 minutos para me chegar. Posso ir de bicicleta? Pode sim, é até melhor, porque vai, ó, fazendo um exercício físico também. Posso ir a pé se eu quiser? Pode também. Vai depender mesmo da sua coragem, da sua disposição. Se o lugar é pertinho, vai a pé. Se o lugar é um pouquinho mais longe, ou pega um ônibus, se não tem um carro, não tem uma moto, ou tem uma bicicleta, não é tão longe, tipo, não é longe o suficiente, aliás, é longe o suficiente para ir a pé, mas não tão longe o suficiente para ir de bicicleta, vai de bicicleta, que é um meio de transporte também muito legal. E os meios de transporte, eles podem ser o que, ó? Terrestres, eles podem ser aquáticos e eles podem ser aéreos, até o próprio nome já diz. O que são os terrestres? Que andam na terra. O que são os aquáticos? Na água. E o que são os aéreos, ó? No ar. Então, olha só, olha aí um exemplo, ó, bem bonito, ó. Um avião, um navio aí, ó, os carros. E aqui é como se fosse o mundo, né? Bora lá, vamos praticar? Vamos aplicar isso agora na prática? Relacione os meios de transporte às suas características e finalidades. Tio, o que é que nós vamos relacionar? Preste atenção, ó. 1, 2, 3 e 4. O que seria um, ó? Quando for, as características aqui forem relacionadas a andar de bicicleta. Número 2, quando for relacionada a um transporte, no caso, o avião. 3, aqui eu acho que é um trem. Não, trem não, desculpa, um metrô. E
O 4 aí, um navio, né? Então, você vai ver as características que ele vai dar aqui e você vai dizer qual o melhor encaixa. Bora lá? Transporte aéreo utilizado principalmente em viagens de longas distâncias. Aéreo aí só tem quem? O avião. Então, eu colocaria aqui número 2. Aqui é para botar a numeração, tá, gente? Não é para marcar X, não. Aqui, transporte que pode ser utilizado para a prática de exercício físico pelas pessoas. Se exercício físico, eu vou ter que o quê, ó? Me exercitar. Quem seria? Número 1, que seria a bicicleta. Próximo, transporte aquático que pode ser utilizado para o trabalho de carga com objetivo comercial. Ou seja, esse transporte de mercadorias. E aí, qual daqueles outros lá seriam? Quando ele diz o aquático, qual é lá? O navio. E aqui, transporte ferroviário utilizado para transportar cargas ou passageiros. Sobrou lá o metrô, né? Número 3. Acertaram? Falaram aqui junto com a tia? Prestaram atenção? Deu para entender? Esse assunto é fácil? Ele é, porque nós hoje, como eu falei, nós hoje só vamos falar do meio de transporte em si. Nas próximas aulas a gente adentra mais o assunto. E aí, nossa atividadezinha de casa, responder a página 160, 161 e 174 do nosso livrinho, né? Farias Brito, volume 2. Então, meus amores, é isso. Um beijo bem grande, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aí e eu aqui faço tudo pra vocês, tá bom? Até uma próxima aula. Beijo grande, tchau!